Olá, queridos irmãos, a graça e a paz do nosso amado e querido Salvador Jesus Cristo, o único caminho, o único Senhor e Salvador, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que morreu, que ressuscitou e em breve Ele voltará com todo o poder e glória, pelos séculos dos séculos Ele reinará. Amém. Com essa saudação, eu desejo a todos vocês a graça e a paz. Uma boa tarde, nós estamos aqui para mais uma devocional. Hoje é dia 2 de março de 2023, hoje a nossa devocional é quinta-feira, a nossa devocional de número 61 das nossas devocionais, desde o dia 1º de janeiro, que nós temos gravado aqui todos os dias, trazendo uma palavra, trazendo uma meditação, uma exposição, uma porção da palavra de Deus e aplicações do texto sagrado para a nossa vida cristã diária. Então, desde já, eu agradeço a todos vocês que têm visto, que têm ouvido e têm visto os nossos vídeos, as nossas mensagens e tem participado conosco dessas devocionais todos os dias, tem lido, tem orado, tem compartilhado. É muito bom, meu amado irmão, minha amada irmã, poder estar aqui com vocês nesse projeto, nesse trabalho de 365 dias com Deus, e se Deus quiser, nós chegaremos no dia 31 de dezembro desse ano, e trazendo todos os dias essa palavra e incentivando você a tirar todos os dias, de domingo a domingo, um tempo para você estar em oração e fazendo a leitura, meditando na palavra de Deus, se enchendo do Espírito Santo, para termos uma vida santa, uma vida piedosa, e que assim o nome de Jesus Cristo seja glorificado através das nossas vidas. Hoje, o nosso texto base, você vai fazer a leitura desse texto, as nossas devocionais sempre é assim, nós fazemos a leitura do texto. Eu não faço aqui com você a leitura do texto, porque nós ficaríamos com um vídeo muito extenso, muito longo, mas você que está assistindo o vídeo, pegue a sua Bíblia, pegue a sua espada, leia no livro de Deuteronômio, é o livro que nós estamos aqui usando como base para as nossas devocionais, no capítulo 4, do versículo 15 ao versículo 31. Vou repetir, Deuteronômio, que é o 5º livro do Pentateuco, dos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, de autoria de Moisés. Deuteronômio, capítulo 4, do versículo 15 ao versículo 31. Então você vai fazer a leitura desse texto, depois você vai ouvir as explicações que eu vou trazer aqui, as aplicações, e depois nós vamos orar em cima dessa palavra. Amém? É assim que as nossas devocionais todos os dias. Então, mais uma vez, Deus, o soberano Deus, que escolheu o povo de Israel, que chamou o povo de Israel para ser seu povo, para serem seus eleitos, para serem seus escolhidos. Deus fez uma aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. Nós sabemos que dos descendentes de Jacó, que desceram para o Egito, um total de 70 pessoas, incluindo José e os seus filhos que lhe nasceram no Egito, Deus então escolheu essa nação. Deus faz uma aliança com Abraão e diz: eu vou abençoar a tua descendência, eu vou prosperar a tua descendência, eu vou dar para vocês todas as terras, a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel, essa terra próspera, essa terra rica é de vocês, é minha, eu criei e eu dou a vocês. Então Deus, segundo a sua soberania, Ele escolhe pela sua graça, não porque que houvesse algum mérito nos descendentes de Abraão ou dos descendentes de Isaac e Jacó. Era a menor nação, havia potências, havia nações muito mais numerosas e poderosas do que Israel. Mas Deus é assim, Deus tem os seus paradoxos. Deus usa o menor para confundir o maior, Deus usa aquele que não é para confundir o que é. É assim que Deus faz. Deus sempre trabalha diferente da lógica humana.
É por isso que ele é Deus, porque ele faz o que nenhum homem mais pode fazer. Então Deus escolhe a menor nação, uma nação que não tinha nenhuma experiência de guerra, uma nação que era insignificante, por assim dizer, diante das outras potências que existiam. Então Deus escolhe aquela nação, faz uma aliança com essa nação, e Deus sempre está alertando essa nação, Deus sempre está trazendo alerta para o seu povo. E uma das alertas mais veemente da parte de Deus, uma das alertas mais constantes, especialmente no Pentateuco, nos 5 livros de Moisés, e especialmente aqui em Deuteronômio, que é a renovação da aliança, a repetição da lei para aquela nova geração que surgiu no deserto, é o perigo da idolatria. Deus sempre alertou o seu povo sobre o perigo do pecado de idolatria. Nós sabemos que as nações pagãs, como os cananeus, os próprios egípcios, a qual o povo de Israel passou 430 anos naquela cultura egípcia, naquele panteão de Deus, havia Deus para tudo que é gosto. Então a idolatria, ela enraizou no coração, na mente de muitos dos israelitas. Então Deus precisava tratar esse pecado no coração do seu povo. Deus precisava mostrar para o seu povo o perigo da idolatria, o perigo de adorar outros deuses, o perigo de cultuar outros deuses, de participar desse paganismo, desse misticismo de muitos deuses, onde havia prostituições, onde havia sacrifício de crianças a Moloque, a Baal, a Astarode. Era um panteão de Deus. E o povo de Israel, eles estavam convivendo nesse contexto de idolatria. E eles deveriam, Deus está alertando eles, o perigo, a consequência terrível que a idolatria traria para eles. O juízo, a ira de Deus seria derramada sobre eles se eles se envolvessem e se entregassem à idolatria como as outras nações viviam. Deus era o Deus verdadeiro, só Ele era digno de ser cultuado, de ser adorado. Então o povo não poderia jamais se prostrar, cultuar e colocar deuses, colocar qualquer outras coisas, imagens de qualquer outro animal ou de ser humano ou os astros diante da adoração, porque havia um só Deus. A religião de Israel era monoteísta, a adoração de um único e soberano Deus, e não politeísta, a adoração de vários deuses, como existia naqueles povos, a qual o povo de Israel deveria ir e deveria expulsar esses povos, para que eles não fossem contaminados com a idolatria desses povos. Então Deus está alertando o seu povo através dos seus mandamentos, de suas leis bem claras diante do seu povo. E Moisés era aquele profeta que falava em nome de Deus e transmitia a mensagem de Deus para o seu povo. Então a idolatria, ela estava no passado deles, que era no Egito, acabei de falar, passaram 430 anos vendo todos aqueles deuses, aqueles rituais aos deuses dos egípcios. Então Deus mostra o seu poder, humilhando cada deus, em cada praga, Deus estava humilhando cada deus do Egito. E por último o próprio faraó, que se dizia Deus e se dizia o dono da vida, aquele que tinha a vida, e ali o seu próprio primogênito, o seu filho mais velho morre, e ele não tem poder de dar a vida para o seu filho mais velho. Então Deus mostrou que ele era o verdadeiro Deus. Então a idolatria estava no passado do povo de Israel, e essa idolatria o aguardava também no futuro, em Canaã, porque os
cananeus também eram idólatras. Os cananeus também sacrificavam deuses, adoravam deuses debaixo das árvores, adoravam as estrelas, o sol, a lua, os astros. Havia muita idolatria naquela nação cananeia. E o povo de Israel, no futuro, eles iriam ter que lidar com essas tentações da idolatria. E eles deveriam então tratar e guardar o seu próprio coração daqueles ídolos e assim adorar e cultuar somente a Deus. Então era surpreendente que, como algo totalmente ausente da história dos descendentes de Abraão, tenha se tornado um perigo tão real. Porque nós percebemos que quando Deus chama Abraão, a família de Abraão, o próprio Abraão, era idólatra, né? Era de Ur dos caldeus, o próprio pai. A família de Abraão vivia num contexto de idolatria. Mas quando Abraão conhece de fato Deus, quando Abraão começa a construir altares de comunhão, dessa aliança com Deus, ele começa a se aproximar de Deus e ter conhecimento de quem é Deus, Abraão se liberta da idolatria. E os seus descendentes também começam a praticar a religião monoteísta. Eles adoram somente a Deus. Mas esse perigo da idolatria vai se desenvolver para as próximas gerações. Era um perigo eminente, sempre estava cercando o povo de Israel. Então, por isso o Senhor Deus, aqui nos versos do 15 ao 19 do capítulo 4, que é o texto que você vai ler, ele lembra que eles testemunharam, o povo de Israel, o seu povo eleito, o seu povo escolhido, eles testemunharam, eles foram testemunhas, eles viram o verdadeiro padrão da divindade. Isso é, nenhuma forma humana, nenhuma forma física necessária. Deus se manifestou ao seu povo, mas ele não tinha nenhuma forma, justamente para que eles não fabricassem algum tipo de imagem que remetesse a Deus e assim eles adorassem. Diferente das outras nações que tinham a figura de animais, que tinham a figura das estrelas, do sol, da lua, e aqueles objetos que eles criaram pelas próprias mãos, ali eles adoravam. Você vê que até o próprio povo de Israel em um momento faz um bezerro, um animal, para eles se prostrarem, cultuarem e se renderem àquele bezerro de ouro. Mas a manifestação real e verdadeira de Deus nunca teve uma forma física para que eles não pudessem fazer algum tipo de objeto que remetesse àquela imagem. Mas Deus se manifesta para eles de uma forma gloriosa, de uma forma poderosa e divina, mas não tendo forma como os outros deuses das outras nações tinham. Então Deus se manifesta de maneira muito mais gloriosa e maravilhosa do que os outros deuses fabricados pelos homens, mas a forma como Deus se manifesta para o seu povo é por meio de suas palavras. Deus fala, o povo ouve a voz do Todo-Poderoso, diferente desses outros deuses que não falavam, não viam, não ouviam, não tinham vida. Mas Deus não, Deus bradava e o monte estremecia, eles ficavam assustados, era comparado, é por isso que a voz de Deus, a voz poderosa de Deus, é comparada ao trovão. Você já sentiu um trovão? Não treme, não gera medo, não é aquela voz poderosa, assim não é aquele som poderoso, a voz do trovão, assim é a voz de Deus, e o povo ouvia a voz de Deus, e via as suas obras, as suas maravilhas. Era dessa forma que Deus se manifestava para o seu povo, e não através de uma imagem como os outros deuses tinham para adorar, cometer idolatria. Então, especialmente quando Deus livra eles do Egito, da forma como Deus livra eles do Egito, foi de uma forma poderosa, irmão, mostrando que Ele é o único Deus, mostrando que Ele é diferente daqueles outros deuses que os homens próprios criaram e fabricaram. E o povo de Israel, essa nova geração que está ali, diante das campinas de Moabe, diante do Rio Jordão, e que estão prestes a entrar na terra prometida, eles seriam tentados a trocar, a mudar a glória do Deus verdadeiro por aqueles deuses fabricados pelos homens.
Isso é um quadro real até nos nossos dias. Se você ler Romanos capítulo 1, Paulo vai dizer isso, que os homens mudaram a glória de Deus, trocaram a imagem da glória de Deus na pessoa de Jesus Cristo e adoram animais, adoram ídolos vãos, são amantes de si mesmo, que é a autolatria, são idólatras. Por quê? Porque eles adoram a criação em vez do Criador, que é bendito, que é único digno de ser adorado. Então, esse retrato idólatra, que começa lá desde os primórdios do mundo, até hoje nós conseguimos ver a idolatria, pessoas que se prostam diante de um objeto de gesso, fabricado pelos homens, em que a Escritura vai dizer que eles não têm vida em si mesmos, são as idolatrias, são pessoas que adoram, são pessoas que rezam, são pessoas que oram a ídolos vãos, que não têm poder para atender a oração, porque só Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Na Índia, eles adoram os animais, e hoje existe outros deuses que são adorados pelas pessoas. O dinheiro é um deus, por exemplo, pessoas que têm o seu coração na vaidade, na beleza da sua própria vaidade. Por exemplo, um celular, um aparelho de celular pode ser um deus na vida de uma pessoa. Por quê? Porque essa pessoa não tem mais tempo para a família, essa pessoa não tem mais tempo para Deus, é viciado no celular, substitui a comunhão com Deus, a leitura da Escritura, e passa dias e horas a fios mexendo no celular. Nós temos a idolatria de um filho, nós podemos idolatrar o emprego, nós podemos idolatrar um bem material, nós podemos idolatrar qualquer coisa que substitua a primazia, a prioridade de Deus. A prioridade de Deus, e nós então trocamos a comunhão com Deus por essas coisas, e tudo isso passa a ser ídolos no nosso próprio coração. O sexo pode ser um ídolo, a orgia, os bens materiais, as coisas fantasiosas desse mundo. Eu posso idolatrar um ser humano, outro ser humano, um artista, um cantor, um pregador. Eu posso colocar a minha visão dele de uma forma tão ferrenha, tão ativa, que eu posso estar cometendo o pecado de idolatria. Esse é o contexto aqui. Então, algo mencionado em Deuteronômio, há cerca de 20 vezes é mencionado em Deuteronômio que Deus livrou o povo de Israel do Egito. Eles precisavam compreender isso, porque só Deus havia tirado eles de lá. Assim como Deus fez conosco também. Quem nos libertou das trevas? Quem perdoou os nossos pecados? Foram os nossos ídolos? Foram aquelas imagens, foram aquelas tradições romanas aprendidas desde os nossos pais? Não foi. Foi Jesus que morreu na cruz. Esse Deus que vive para todo sempre. Não há outro mediador, não há Pedro, não há José, não há nada e ninguém que possa interceder, que possa perdoar, que possa salvar o homem, a não ser Jesus Cristo. Então, em Deuteronômio, sempre nós vamos encontrar Deus os tirou da terra do Egito, porque o povo não podia esquecer essa verdade. Então, somente Deus era digno de ser adorado. Então, enfatizando a separação da cultura da religiosidade, da cultura idólatra, pagã, para essa comunhão com o único Deus verdadeiro. Porque a verdadeira religião, como diz Tiago, é quando a gente se guarda da corrupção desse mundo, é quando a gente ajuda os necessitados, a viúva, os órfãos, mas também quando nós nos guardamos, quando guardamos o nosso coração da corrupção desse mundo. Está aí a verdadeira religião, e nós somos contra essa cultura, enquanto que nesse mundo a idolatria, o apego exagerado às coisas, a deuses estranhos, falsos e vãs, ídolos vãs, imagens ou objetos ou coisas que tomam o nosso coração em vez da glória, da presença de Deus. Para o mundo tudo isso é normal, mas para nós não. Para nós cristãos, nós amamos o único Deus, nós adoramos o único Deus e devemos tratar o nosso coração dos ídolos. Não podemos substituir a glória de Deus por nada desse mundo, por nada. A Ele é a prioridade e a primazia para sempre.
Então, em seguida, nos versos 21 a 24, Moisés menciona que Deus ficou contrariado com ele e como ele fora disciplinado com a proibição de entrar na terra prometida. Por conta disso, Moisés também falhou e Deus disse: você não vai entrar, e de fato ele não entrou. E aqui aprendemos a razão de tamanha severidade. Por que Deus fez isso com Moisés? Por que Deus o tratou de uma forma tão severa? Eis a resposta: para que o povo aprendesse que o Senhor, o seu Deus, é Deus zeloso e fogo consumidor. Ninguém brinca, ninguém substitui a glória de Deus. Deus não dá a sua glória a ninguém. Portanto, quando nós adoramos, quando nós somos apegados a qualquer outras coisas e objetos, em vez de adorar somente a Deus, nós estamos afrontando a Deus e, portanto, nós seremos alvo do juízo severo de Deus, como aconteceu aqui com Moisés. Olha que Moisés não era qualquer pessoa. Moisés era aquele que era amigo de Deus. Mas Deus disse: você não vai entrar, porque você pecou, porque você errou, porque você deixou de glorificar o meu nome, porque eu sou um Deus zeloso, irmão. Deus está dizendo: ele é um fogo consumidor, ele é um justo juiz. Deus não comete injustiça. É muito sério o pecado de idolatria, muito sério. Portanto, brincar com a idolatria seria uma péssima aposta. Finalmente, nos versículos 25 a 31, Moisés os adverte que esse caminho também levaria a eles e aos seus descendentes a serem disciplinados até que se arrependessem, e só então experimentariam a misericórdia de Deus. Moisés está dizendo: se vocês continuarem amando outros deuses, se vocês não se libertarem dos ídolos que existem no coração de vocês, ídolos agora, nos nossos dias, ídolos que tomam o nosso coração, que tomam o nosso tempo, que roubam a nossa comunhão com Deus. Eu disse aqui, citei exemplo: pode ser um celular, pode ser um filho, pode ser o dinheiro, pode ser a busca do poder, pode ser o sexo, pode ser qualquer outra coisa, a minha casa, os meus bens, qualquer coisa, um filho, uma mulher, um pastor, a esposa, um cantor, qualquer pessoa, qualquer objeto que substitua o lugar de Deus nas minhas prioridades, na minha adoração, na minha comunhão com Deus, se constitui a idolatria do meu coração, e eu serei alvo do juízo de Deus, porque Deus não compartilha a sua glória com ninguém. Muito cuidado com os ídolos do coração, como disse João Calvino. João Calvino diz que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Devemos guardar o nosso coração desses ídolos vãos. Caminhando para o final, quando você vê uma placa pare no trânsito, isso não é uma dica ou uma sugestão, mas é uma ordem. Se não for obedecida, vai gerar multa. As advertências da palavra de Deus funcionam exatamente dessa forma. A diferença é que é muito mais grave e muito mais importante do que uma regra de trânsito. Mas a palavra de Deus nos mostra como devemos andar e devemos guardar o nosso coração da idolatria. Devemos nos libertar desses ídolos dos dias atuais, assim como Deus está alertando o seu povo lá no Antigo Testamento. Em particular, a questão da idolatria é crítica na vida dos servos de Deus. Hoje nós encontramos muitos crentes idólatras, que saíram do catolicismo romano, mas a idolatria não saiu dos seus corações, e apenas eles transportam para pastores, transportam essa idolatria para cantores gospel, transportam essa idolatria para uma denominação, transportam essa idolatria para um filho, para um marido, para o carro, para o bem, para o dinheiro, para o celular, para qualquer outra coisa. Ele não se prostra mais diante de uma imagem de escultura, mas ele se prostra, ele substitui a glória de Deus, o tempo para Deus, a comunhão com Deus, com outras coisas banais. E isso também é idolatria, são os ídolos do coração. Mesmo que não corramos o risco de erigir uma estátua a Baal, como era no Antigo Testamento, no quintal da nossa casa, mas há ídolos mais furtivos, que furtam, que sugam o nosso tempo de comunhão com Deus, a nossa alegria em servir a Deus. São os ídolos dos dias de hoje, ídolos mais modernos, né? Que roubam, que furtam o nosso tempo, para a gente não ler a Escritura, para a gente não fazer a vontade de Deus, para a gente não fazer a obra de Deus. E muitos cristãos estão contaminados com esses ídolos, que disputam a nossa dedicação, a nossa obediência e a nossa submissão ao Senhor. São os ídolos que furtam a nossa obediência, a nossa submissão e a nossa dedicação ao Senhor. Quais são os ídolos dos dias atuais que têm tirado a nossa obediência, que têm furtado o nosso tempo, a nossa dedicação e a nossa submissão à vontade soberana de Deus? Quais são? Quais são esses ídolos impotenciais que têm tomado o nosso coração, o coração da igreja, o coração de muitos cristãos?
como este texto tem interagido com a nossa realidade nos dias de hoje. Vamos orar sobre isso. Pai Santo, o Senhor conhece os ídolos que ainda existem no nosso coração, Pai. Mas vem nos libertar com o poder da Tua palavra. Quebra esses altares. Nós queremos eleger um altar de adoração, de submissão, de obediência somente a Ti, Senhor, e a mais nenhum outro. Não existe outro Deus igual, semelhante a Ti. O Senhor é digno de todo louvor e toda adoração. Pai, que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, para que entendamos que coisas que roubam, que furtam a nossa obediência, a nossa dedicação a Ti são ídolos e devem ser abandonados, devem ser rejeitados. Ó Deus, nos sara, nos perdoa, nós Te adoramos, pois só o Senhor é digno de todo louvor e adoração para sempre, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Jesus te abençoe. Faça uma introspectiva e derrube todos os altares dos ídolos do seu coração, porque só Deus é digno de ser cultuado e adorado. Amém.